Fala, meu povo, tudo bom? Bom, pessoal, caramba, faz tempo que eu não gravo um vídeo, hein? Acho que a última vez foi em junho, mas bora lá. Eu decidi gravar esse vídeo, pessoal, depois de todo esse tempo fora, por conta de uma pergunta. É uma pergunta. Eu cheguei num chat de devs e fiz uma pergunta, talvez simples, talvez não, depende do ponto de vista. E eu perguntei o seguinte: como que funciona uma variável? Como que ela funciona, como é que ela atribui valores, como é que é isso? E por que quando eu passo um tipo de variável que está dentro de um objeto setado por referência, que está sendo gerenciada por referência e não diretamente memória, por que eu consigo alterar o valor dela dentro de uma função sem retorno, com retorno void? E assim, eu já perguntei isso para os programadores e alguns me responderam, outros não. Nesse chat em específico, só uma pessoa me respondeu. E por esse motivo eu estou criando esse conteúdo, porque eu percebi que, cara, talvez seja necessário. Então bora lá. Vamos falar de variáveis. Então vou começar a falar de variáveis aqui, mas antes de começar a falar de variáveis, eu vou elencar aqui algumas coisas. Tipos do Java. Alguns deles eu vou passar aqui para que a gente possa, pelo menos, entender com o que, né, o tipo básico, com o que uma variável é criada inicialmente. Então, uma variável, ela tem o tipo, aqui no Java, né, ela tem o tipo, ela tem um nome e ela tem um valor. E esse valor, ele pode ser uma instância, ele pode ser um próprio valor literal ali, do que vai ser colocado, introduzido na variável, mas essa aqui seria o modelo esse aqui seria o modelo de variável do Java. E aqui nós temos alguns tipos. Temos o tipo int, o double, o float, o byte, o short, o long, o boolean, o char, o char. Então temos esses tipos no Java e, consequentemente, com esses tipos nós conseguimos fazer muitas coisas, mas nós temos outras classes que encapsulam esses tipos. Quais são essas classes que encapsulam esses tipos? O integer, double, float, não, byte, short, long, boolean, string, array. Então, nós temos essas classes, né, que encapsulam esses tipos primitivos, esses tipos base do Java, e fazem com que nós possamos trabalhar com algumas transformações que ela nos entrega. Se nós pegarmos, por exemplo, o tipo integer aqui, nós vamos reparar que o tipo integer ele tem um método chamado value que recebe, que recebe um tipo int, que recebe um string com radix e recebe uma string. Ele tenta converter esse string para um tipo integer. Então, o tipo integer é uma classe. Então, podemos dizer assim, pode virar uma instância de objeto, mas ele é uma classe que recebe o valor int. E esse valor int, ele é transformado do tipo primitivo para um tipo, vamos dizer assim, mais encorpado, uma classe mais melhorada, podemos dizer. Que ela tem algumas funções que o integer não tem, o tipo int. Então, eu consigo fazer transformações, eu consigo comparar, eu consigo retornar um int, né? Get integer. Deixa eu ver se é isso mesmo. Get integer. Aqui é o pass int. Então eu consigo retornar um int. Então eu consigo fazer muita coisa. Fazer soma de dois valores, né? Transformar string. Então eu consigo fazer muita coisa dentro dessa classe, certo? E o que acontece? Nós temos o tipo. Então temos o tipo int, que ele pode receber um valor. Então, nesse caso eu vou dar um nome para essas variáveis, eu vou colocar valor 1 e valor 2. E eu vou dar um valor para elas. Esse valor específico eu vou colocar 10 e eu vou colocar 15 aqui. Como eu falei, o tipo integer é um superset, aí a palavra é boa, superset do tipo int.
uma classe com mais funções do que o int. Se eu ver aqui, o int ele não tem nada para me oferecer, quase nada. Tem algumas coisas. Sysoftprint, Nomblock, enfim, mas eles não têm as funções de transformação e verificação que o integer tem. Então, o que faz com que o integer receba o int? Como eu falei, o integer ele tem um atributo, uma função chamada value. Tanto que eu consigo ver aqui value de 10, de 20. Se nós entrarmos dentro do value, nós vamos ver que ele faz uma verificação para retornar o valor maior do cachê ou menor do cachê que ele tem aqui. Senão ele vai retornar um objeto de integer. Aí você fala, objeto de integer? Pois é, objeto de integer. O integer em si, ele tem um construtor, onde a gente passa um valor inteiro, e ele tem uma variável chamada value. E aí ele retorna essa instância de integer. Então toda vez que eu estou fazendo esse tipo de operação, value of, ou até mesmo passando aqui 20 diretamente, o que está acontecendo? No value of, ele está fazendo essa transformação para mim, ali via função do value of. No caso, value of. No caso aqui de eu passar diretamente, a própria ideia, o próprio autoboxing, ele verifica que você está passando esse valor e ele já conhece as regras de boxing aqui do Java, né? Então o que ele está fazendo indiretamente sem você ver? Integer.value de 20. Então, sem você ver, ele está fazendo isso. Então, esse código boilerplate a gente tira e ele fica dessa forma. Então, lá por baixo dos panos, a gente tem um atributo value que é instanciado no momento que você faz um value of, que transforma o tipo int para uma instância do tipo int para uma instância de integer. É isso. E isso é feito para os outros tipos, para os outros supersets dos tipos primitivos. Então, depois dessa explicação, nós temos aqui um tipo, um nome e um valor. Tá, Léo, você deu uma palhinha aqui dos tipos do Java, como é que um se transforma no outro e tudo mais. Mas, Léo, eu consigo transformar int em integer? Sim, se eu fazer valor 1 é igual a valor 2, funciona normal. Léo, mas por quê? Porque ele tem essa função, int value. Então, por debaixo dos panos, quando eu faço isso, ele está chamando o int value aqui e fazendo essa transformação, retornando value. Então, ele sabe que é dessa forma e ele automaticamente faz isso para você. Eu não preciso ficar colocando aqui um ponto int value, um value of, para transformar o valor 20 no tipo inteiro. Ele faz essa inferência de tipos para você automaticamente. Beleza. Eu entendi que ele faz essa inferência, o interpretador da própria IDE está fazendo isso para mim, o compilador vai ocorrer de forma correta. Se eu rodar aqui a aplicação, ele não vai me retornar erro nenhum, tanto que eu vou fazer um valor 1, olha aqui um solve, valor 1, só para podermos ver o que vai aparecer em tela. Ele tem que aparecer o valor 20. Pronto, valor 20. Por que, Léo, isso acontece? É agora que eu quero falar da questão de variável. Bora lá. Quando eu faço esse tipo de atribuição, tanto nos supersets, tanto nos valores que são primitivos, isso é alocado em memória. Quando nós criamos uma variável e setamos um valor para ela, nós estamos fazendo alocação de memória. Antigamente, na linguagem C, eu vi isso até dentro do Java. No Java 8, Java 9 eu vi isso. As pessoas tinham que fazer algumas vezes limpeza às vezes da entrada de informação que chegava do input, né, da aplicação. Às vezes elas tinham que limpar por ter resquício de sujeira dentro da memória. Então isso acontece de ter esse resquício de sujeira. Às vezes é preciso fazer esse tipo de limpeza, mas hoje nós temos o garbage collector, né? Que basicamente vai lá, limpa pra gente e nós seguimos a vida. Mas a gente não pode esquecer que quando nós
fazemos uso de variáveis, nós estamos alocando espaço de memória. Às vezes espaço de memória indevido e às vezes espaço de memória que, beleza, fizemos assim e acaba seguindo dessa forma. Quem trabalha com sistemas embarcados talvez tenha uma preocupação um pouco a mais do que nós trabalhamos com microserviços. Por exemplo, cartões de ônibus. Cartões de ônibus, eles têm um limite, né, de memória, onde esse limite de memória ele tem que ser utilizado da melhor forma e otimizado para atender a demanda das pessoas que andam de transporte público. Então, para desenvolver em cartão de ônibus, você tem que entender que, por exemplo, eu vou usar o long, não, posso usar um short, eu vou usar um byte ao invés de um integer. Então, você tem que saber que tipo de variável você vai utilizar para que ela não ocupe muito espaço em memória. E aí pode ser que não funcione o seu projeto de embarcado e você tem que repensar a sua estratégia para que ele não consuma e não utilize muita memória. Com relação à memória, então como é que funciona? Eu estou aqui com o Excel aberto e vamos imaginar que aqui nós temos a nossa memória. Eu vou chamar aqui de RIP. Memória. E aqui, pessoal, nós temos dois campos. Vou tentar fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa parte, vou puxar até aqui, beleza, eu vou pegar essa parte, vou puxar até aqui, fechou, essa parte até aqui, beleza, essa parte aqui, essa e essa. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa para essa parte aqui, essas duas. Essa parte aqui. Essa parte aqui. E essa parte aqui. Eu vou mesclar. Depois disso eu vou selecionar tudo e eu só vou fazer uma borda. Fechou. Deixa eu mesclar também essa daqui. E essa daqui. Beleza, pessoal. Então, nós temos aqui a memória. Acho que não ficou legal por causa dessa coluna. Eu vou puxar para cá. Vou mesclar aqui. Vou deixar desmesclar aqui. Aqui também. Vou selecionar essa até aqui. Mesclar. Vou selecionar essas aqui. Daqui até aqui. Pronto. Beleza. Então aqui eu tenho a memória. Pensa nessa memória como se fosse a memória RAM do seu computador, verdinho. Eu vou até pintar aqui ó, de verdinho. Fazer essas tarraxinhas aqui, a minha amarelinha. Aqui, ó. Pronto, parecendo uma memória RAM aí do seu computador, DDR3, DDR2, DDR4, não importa. E aí você tem aí a sua memória, pessoal. Memória. E quando você cria uma variável, por exemplo, quando você vem aqui e cria uma... Oh, meu Deus, peraí. Texto lá em cima, centralizado. Isso. Quando você cria uma variável do tipo int, então eu vou criar uma variável do tipo int. Vou chamar ela de valor e vou dar o número 5 para ela. Então a gente criou um tipo primitivo aqui, tipo int, e esse tipo ele vai ser guardado em memória. Aonde? No espaço que a gente chama de stack. Então tem aqui stack, e aí vai falar, olha, o valor, arroba alguma coisa aqui, ele tem o valor 5. Então ele tem o valor 5. Pronto. Então o valor ele tem o valor 5 lá na stack. Aí depois você foi e criou uma outra variável. Você criou uma outra variável, int ou long valor 2 de 15, por exemplo. Aí o que
a JV vai fazer? Ela vai na memória compartilhada que ela está tendo com minha máquina e vai lá criar um espacinho para essa variável valor 2, arroba, alguma coisa. E nesse espacinho de memória vai botar 15. Então, para ela utiliza essa referência de memória para fazer uma ponte entre a sua variável que você está escrevendo e o valor que ela está armazenando em memória. Então, é por isso que quando você faz, por exemplo, valor mais valor 2, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor de referência de memória do valor. Só para ficar mais fácil, eu vou vir aqui e vou tirar esse arroba. Tirar esse arroba, tirar daqui também. Deixar assim, só o valor 2. Pronto. Então, vai pegar o valor de valor, opa, é 5. E vai somar com o quê? Com o valor de referência de valor 2. É 15. Isso dá 20. Aí ela soma esses dois valores e mostra para você. Agora imagina que... Sai, meu filho. Coisa estranha. Coisas estranhas acontecendo aqui na minha máquina. Imagina que você precise criar um outro tipo de variável agora. Uma variável do tipo integer. Integer, chamar de valor 3, é igual a 5, a 50. E uma variável do tipo double, chamar de valor 4, é igual a 350.30. Entendeu? E uma variável de valor 3 que vai ser alunos. Aluno recebe um new aluno. Tá? Esses tipos que não são tipos primitivos, são tipos que encapsulam ou são classes que estão sendo instanciadas com new. No caso aqui, indiretamente, ele está utilizando o new para ser instanciado o valor double ou o valor integer, né, no caso. Então, nesses casos específicos de valores que são objetos, nós temos uma área de memória chamada de heap. E aqui na heap é a mesma coisa, vai estar lá o valor 3, e dentro desse valor 3 vai estar lá o valor de 50. Vai estar lá o valor 4, e dentro da heap vai estar lá o valor 350.30. Vai estar lá o aluno, e dentro dele vai ter uma referência, tá? Então, vou colocar aqui referência para quê? Para um aluno, um objeto de aluno. E aí, essa referência para esse objeto de aluno, vou colocar assim, vou colocar aqui objeto de aluno. Vou criar aqui um JSON rapidinho. Nome, vírgula, classe. Vai ficar mais simples de entender. Classe, matemática. Pronto. Beleza, então ele guarda isso lá dentro. Então a heap, ela é responsável por guardar valores que a gente instancia, que nós instanciamos. A stack é responsável por guardar valores primitivos ou valores ali da classe no momento de execução. Ai, meu Deus. Então, voltando para cá, para minha aplicação. Só, pessoal, eu tive que dar uma saída aqui, mas voltei. E, bom, como eu tinha falado antes, eu te expliquei lá atrás como que funcionava a questão das variáveis na memória, onde elas eram guardadas. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Nós vamos ver uma questão que como que eu posso utilizar uma variável para alterar o valor dentro de uma função. Como assim? Eu passo a variável como atributo da função e ela pode ser alterada lá dentro. E depois que ela sair, ela simplesmente está com seu valor alterado. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma public static void alterar variável. Beleza. Nesse caso específico, eu vou usar uma variável do tipo string, tá? String, e vou passar aqui texto. Beleza. E aqui eu vou falar que o texto vai receber parabéns. Beleza, então o texto vai receber parabéns. E aqui na main,
eu vou criar também uma string, texto vai receber um olá mundo. Beleza, então aqui eu tenho duas strings, né? Um método que altera o valor da minha string e uma string normal. Aí eu vou chamar meu método e eu vou passar aqui solve texto. E aí eu vou perguntar para vocês, o que vai acontecer, pessoal? É sério, o que vai acontecer quando eu apertar o play ali? Vamos ver? Olá mundo. Aí você deve estar assim, ué, não. Mas você passou o valor para dentro da variável. Então, pessoal, por que aconteceu isso daqui? Porque é o seguinte, primeiro, textos são imutáveis, primeiramente. E a segunda coisa é atributos, seja eles atributos primários, né? Int, long, double, ou seja eles também secundários, seja cápsula, seja wrappers, né? Eles não se alteram dessa maneira. Por quê? Porque uma vez que você fez a instância de uma classe que implementa o tipo int, tipo como integer ou doubler com D maiúsculo, uma vez que você criou a instância desse tipo mais superset, né, dessa classe, você não consegue alterar o valor do objeto lá dentro assim. Se você alterar o valor do objeto, o que você está fazendo é uma troca, né? Você está matando aquele objeto e instanciando um novo. Você não está fazendo uma cópia daquele objeto. E você não está indo lá alterando o valor e não alterando o endereço de memória, nada disso. O que você faz para alterar esses tipos de objeto é alterar o endereço de memória. Tanto que se nós pegarmos aqui uma referência desse objeto, que pode ser o hashcode nesse caso, então eu vou colocar aqui, solve texto.hashcode. Alterar o valor dele, aqui fora mesmo, texto recebe um novo valor, correto? E passar aqui um solve, passando aqui texto.getHashcode, o que vai acontecer? Você vê que os valores são totalmente diferentes, olha lá. O novo valor foi setado na variável, o hashcode está diferente, ele não é o mesmo, e o valor da variável alterou. Por quê? Porque o valor de memória foi alterado, o endereçamento de memória foi alterado para outro lugar, nesse caso. E aí você deve estar se perguntando agora, se foi alterado aí, por que não foi alterado aqui? Porque aqui, quando eu chamei alterar a variável passando um texto, assim, dessa forma, não é nem que ele não veio para cá. Ó, solve texto. Ele vai aparecer bem aqui, olá mundo, duas vezes. Duas não, né? Uma. Vai aparecer. Olá mundo, olá mundo. Mas, então por que quando eu alterei, ele não alterou o valor do texto aqui em cima? Nesse último olá mundo. Porque o que veio para cá foi uma cópia. Foi uma cópia do tipo string, né? Do texto aí. Então o que ele fez? Tava lá o endereço de memória, vamos lá no Excel. Tava lá o endereço de memória, texto, chamado olá mundo. O que ele fez? Ele criou um texto, chamado de texto 2, entre aspas aqui, com olá mundo, e me mandou esse texto 2. E eu não quero isso. Eu quero esse daqui. Eu quero alterar o texto principal que eu estou manipulando. Não quero que ele faça uma cópia para mim. E aí, como é que eu faço? E infelizmente dessa forma você vai sempre ter uma cópia, né? Não tem nem o tipo prototype aqui para vir aqui dar um copy. Não tem isso. Ou ponto clone, não tem, ó. Não tem. Então como que eu posso alterar o valor de um atributo, seja ele primitivo ou uma classe superset desse atributo que encapsula ele, de forma que eu altere o valor dele e consiga ver que foi alterado dessa maneira. Então, pessoal, eu preciso encapsular, utilizar esse atributo dentro de outro objeto.
Então eu vou criar aqui um objeto chamado de wrapper text. Claro que o wrapper, acho que 2P é aquele Rap 10, né? Wrapper. Mais wrapper text. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um private. Private string value. Eu também vou criar aqui um private string name. Que eu já vou instanciar ele. Eu vou instanciar no construtor mesmo. E aí o que eu vou fazer aqui? Vou também preencher um outro aqui, private integer idade. Beleza. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui um construtor, wrapper text, passando aqui o string value. This.value recebe value. E aí a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser um getSetter generate. getSetters do meu value. Do idade dos outros eu não vou querer. E aí quando eu for fazer esse construtor, this.name vai receber Gustavo e this.idade vai receber 56. Beleza, então eu tenho aqui um getSet do value e eu tenho essa classezinha aqui que eu posso fazer a minha instância passando aqui o valor, né, o string. Então basicamente eu vou agora, em vez de eu chamar aqui um olá mundo, eu vou passar aqui um wrapper text recebe um new wrapper text. Aí ele fala, ó, eu quero uma mensagem, olá mundo. Beleza, olá mundo. E aí ele fala, ó, eu quero mostrar alguma coisa na tela, wrapper text.getValue. Fechou. E aí ele fala, ó, eu quero alterar a variável, wrapper text. Vou passar aqui ele, vou passar o meu objeto, né, o atributo que eu instanciei aqui, eu vou passar para dentro da minha função. Então, vou chamar aqui wrapper text, vou chamar de wrapper text. E aí, aqui eu vou simplesmente chamar wrapper text.setValue passando um parabéns. Beleza. E aí como que eu sei que isso funcionou? É só chamar aqui wrapper text.getValue. Vamos rodar? Bora ver? Tem que aparecer olá mundo e parabéns. Olá mundo e parabéns. E aí isso deve estar assim, Léo, como isso funcionou? Se nós utilizamos o mesmo tipo, só que agora dentro de objeto. Quando eu instancio um objeto, agora sim, objeto, e vamos lá, strings e integers não são chars e int. Quando eu instancio um objeto e dentro dele tem um tipo double, esse tipo faz parte agora de um tipo maior que é acessado via referência. Então quando eu altero o valor do name, do value dentro do wrapper text, eu estou alterando apenas aquele campo específico dentro dele. Entendeu? Eu não estou alterando o objeto inteiro. Estou alterando apenas a referência daquele objeto. Então eu consigo acessar ele via referência. E aí com isso eu consigo alterar o valor de olá mundo para parabéns. Entendeu? Eu não preciso fazer, por exemplo, isso aqui. Ó. Parabéns vai receber o que? Você vai receber um string.value de um parabéns. Não estou fazendo aqui uma conversão de objeto para string. Eu não preciso instanciar um string. Eu posso simplesmente setar lá dentro. Por quê? Porque esse objeto já está como referência. Como ele já está dentro de um objeto que é acessado via referência, o próprio atributo em si também é acessado via referência. É diferente do integer, desse integer aqui. Integer, por quê? Porque ele é imutável. Não integer não, pelo amor de Deus. Integer.value. Sim. É diferente desse integer, por quê? Porque ele é imutável. Então se ele não se altera, nem por referência, a única forma é, se eu instanciei 5 aqui, ele vai fazer uma cópia para alterar a variável.
Se ele vai fazer uma cópia para alterar a variável, a única forma de ele alterar é integer.value, ou então passar diretamente, vai, 20. É passando um novo valor para ele. Aí, por autoboxing, ele vai pegar esse valor, vai fazer um valor of, vai instanciar um new integer e vai seguir a vida, né? Então, quando eu faço isso dentro de um outro objeto, eu simplesmente altero o valor de referência dele. Então eu acabo conseguindo manipular esse atributo dessa maneira. Tanto que eu posso vir aqui em Solve, wrapper text, agora eu vou até fazer uma alteração aqui, porque eu vou querer um toString. Eu vou querer um toString dele. Generate. Cadê toString? Aqui. Pronto. Vou querer esse cara aqui. E eu quero ver o que tem lá dentro. Se a teoria está certa que eu altero o objeto inteiro, não pode ter Gustavo e não pode ter idade. Porque vocês concordam comigo que se eu, por exemplo, eu tenho um integer, eu tenho um string e eles são imutáveis, a única forma é eu destruindo o objeto e reconstruindo ele. Se eu destruísse esse objeto e reconstruísse ele, os valores de name e idade tinham que ser nulos. Né? Aí você pode falar, mas tem o construtor. Beleza, tem o construtor. Mas, nesse caso aqui, se ele fosse reconstruir o objeto e ele não passasse, eu vou até fazer o seguinte, só para encargo de consciência. Eu vou pegar esse construtor aqui, vou criar um construtor vazio, public, wrapper text vazio aqui. Também vou criar um construtor sem string, só com string name, string não, integer idade, passando aqui name idade, beleza? E eu vou executar de novo a aplicação. Então, agora eu tenho o construtor vazio, ele pode setar nulo em tudo. Eu tenho o wrapper text e veja que nada alterou. Por quê? Porque justamente quando eu acesso objetos via referência, ou eu faço alteração de referência, eu não faço uma reconstrução de um objeto, uma reconstrução de um tipo. Eu consigo ir e alterar o tipo via referência. Eu altero só aquele double, só aquele string, só aquele name, só aquela idade, só o que eu necessito alterar. Eu não altero o objeto inteiro, eu altero só o atributo em específico. Ok, pessoal, eu sei que ficou meio longo e eu só falei de variável, mas era isso, pessoal, que eu queria falar aqui para vocês. Então valeu, falou e até a próxima. Tchau.